Você conhece esse tipo de cara? Todo mundo conhece. Imagina aquele sujeito numa festa que tá tentando demais. Ele ri alto demais das piadas, concorda com tudo que a mulher diz antes mesmo dela terminar a frase. Ele tá sempre inclinado pra frente, invadindo o espaço, suando ansiedade. Ele não tá ali pra interagir, ele tá ali pra pegar algo. Ele precisa da validação, ele precisa da atenção, precisa que a noite dê certo. E qual é o resultado inevitável disso tudo? Ele volta pra casa sozinho. E por quê? Porque o desespero é o repelente natural mais potente que existe. A necessidade excessiva sinaliza baixo valor. Ela grita pro mundo que você não tem opções, que você tá em falta. Agora, tira a mulher da equação e coloque o dinheiro. A dinâmica é assustadoramente a mesma. O dinheiro, assim como a atração, opera sob leis paradoxais. Ele foge de quem corre atrás dele com a língua de fora. Existe uma vibração específica que emana de um homem que precisa do dinheiro para se sentir alguém. E o mercado tem um faro apuradíssimo para esse cheiro. É o fedor do desespero. Pensa na última vez que você entrou em uma negociação ou tentou vender algo. Ou foi a uma entrevista de emprego. Se você entrou naquela sala pensando, eu preciso fechar isso ou a minha vida vai acabar, você já entrou derrotado. O seu tom de voz muda, fica um pouco mais agudo, mais suplicante. Você cede em pontos que não deveria. Você sorri quando não tem graça. Você se torna excessivamente disponível. Do outro lado da mesa, o cliente ou o chefe sente isso instantaneamente. Ele sente que tem poder sobre você e ninguém faz grandes negócios com quem está numa posição de submissão. Eles podem até te contratar ou comprar de você, mas vão te pagar o mínimo possível, porque sentem que você não tem para onde correr. A prosperidade exige uma postura de não necessidade. Não é sobre não querer dinheiro, é sobre não depender dele para definir quem você é ou seu estado emocional. O homem que atrai riqueza é aquele que está disposto a levantar da mesa e da negociação a qualquer momento, se os termos não forem justos. Ele negocia com a tranquilidade de quem tem opções, de quem sabe que o seu valor é intrínseco e não monetário. Enquanto você tratar o dinheiro como um oxigênio que você está desesperado para respirar, você vai viver sufocado. A obsessão cria tensão e a tensão mata o fluxo. O segredo sujo que não te contam é que o dinheiro prefere e muito a companhia de quem trata com certa indiferença respeitosa, e não a de quem idolatra como um deus salvador. E começando agora, eu quero falar sobre a cultura do hustle, ou do grind, essa ladainha de trabalho enquanto eles dormem que contaminou a internet. Isso se tornou a nova religião dos homens perdidos. Você abre o Instagram e lá está, o cara postando foto do relógio às 4h55 da manhã, a xícara de café preto, a legenda motivacional agressiva, o banho gelado forçado. Ele quer te convencer de que ele é uma máquina. Mas se você olhar com atenção, não para o relógio, mas para os olhos dele, você não vê poder, você vê exaustão, você vê um pânico silencioso. Nós criamos uma geração de homens que acredita piamente que o burnout é um troféu, que ter olheiras profundas e viver à base de estimulantes é um sinal de honra e alta performance. Mas vamos ser brutalmente honestos aqui. Doa quem doer, se a sua masculinidade e a sua sensação de valor próprio estão indexadas ao saldo da sua conta bancária no final do mês, cara, você não é um homem de alto valor ou um líder, você é um escravo. E é um tipo de escravidão muito pior do que a física, porque é uma escravidão emocional. Você terceirizou a sua autoestima para um fator externo. Pensa na fragilidade patética dessa existência. O mercado oscila, você entra em crise, um cliente cancela o contrato na terça-feira e você se sente um lixo humano pelo resto da semana. O algoritmo muda, as vendas caem e de repente você não sabe mais quem é no espelho. Você percebe o perigo disso? Você entregou a chave do seu estado mental para coisas que você não controla. O hustle moderno não vende a tal liberdade financeira, mas o que ele entrega na maioria das vezes é a corrente mais pesada de todas, a ansiedade de performance constante.
É o sujeito que não consegue sentar no domingo à tarde para ver um filme sem sentir culpa por não estar produzindo. É o cara que transforma cada hobby em uma tentativa de monetização porque tempo é dinheiro. E isso não é vida, é uma patologia. O homem que precisa provar desesperadamente que tá fazendo acontecer o tempo todo é, na verdade, um homem aterrorizado com a ideia de parar. Ele corre na esteira não porque tem um destino claro, mas porque ele tem medo do que vai encontrar se ficar parado em silêncio consigo mesmo. E isso não é construção de império, é apenas fuga. E a prosperidade real, aquela sólida que atravessa gerações, nunca é construída por mãos trêmulas de ansiedade e privação de sono. Vamos fazer um exercício mental rápido, e eu preciso que você seja honesto, porque ninguém tá vendo. Imagina que amanhã, por um erro bancário, um processo judicial ou um colapso de mercado, a sua conta zera. Imagina que os símbolos de status que você lutou tanto para comprar, o carro financiado, o relógio, as roupas de marca, desaparecem. Você é obrigado a vestir uma camiseta básica e usar transporte público. A pergunta que fica, a pergunta que assombra a maioria dos homens modernos à noite é: quem é que sobra? Se a gente tirar o seu net worth da equação, você ainda é um homem que vale a pena conhecer? Você ainda é alguém que inspira respeito quando entra numa sala? Ou você era apenas um manequim caro? O grande erro da obsessão pelo dinheiro é que ela geralmente funciona como uma muleta para uma personalidade aleijada. Muitos homens usam o sucesso financeiro como uma espécie de cosplay de masculinidade. Eles acham que se tiverem dinheiro suficiente, não precisam ser interessantes, não precisam ser corajosos, não precisam ter cultura ou saber conversar. O dinheiro se torna o substituto da identidade. É aquele cara no jantar que só sabe falar de quanto custou o vinho ou de quanto ele faturou no último lançamento, porque no fundo ele não tem nada o que dizer. Ele é chato. Se você tira a carteira dele, ele se torna invisível. E ele sabe disso. É por isso que ele tá sempre apavorado, sempre checando o saldo, sempre na defensiva. Essa crise de identidade é o que eu chamo de vazio financeiro. Você passa anos subindo a escada corporativa e empreendedora, chega no topo, olha em volta e percebe que a vista não preenche o buraco no seu peito. É por isso que vemos tantos milionários deprimidos ou se autodestruindo com vícios. Eles acharam que o dinheiro compraria uma nova alma, mas ele apenas amplificou quem já eram. Se você era um inseguro pobre, você será um inseguro rico. Só que com brinquedos mais caros para tentar abafar o silêncio. A verdadeira alta performance não brota desse solo podre. Você não consegue construir um arranha-céu em cima de um pântano. Se a sua base é "eu sou o que eu tenho", você está a uma crise econômica de deixar de existir. A masculinidade autêntica exige que você seja o ativo e o dinheiro seja apenas o dividendo. Você precisa ser o cara que, se perdesse tudo hoje, conseguiria tudo de volta em 5 anos. E não por sorte, mas porque você é a máquina que gera valor, não a sua conta bancária. Até agora a gente bateu na tecla do que não fazer. Mas não sejamos hipócritas. Ser quebrado não é nobre, e a pobreza não é uma virtude. O problema não é querer dinheiro, o problema é a mira. A maioria das pessoas passa a vida tentando caçar borboletas com uma rede furada. Correndo atrás do dinheiro, suando, se humilhando. A virada de chave acontece quando você para de correr e começa a cuidar do jardim, para que as borboletas venham até você. Isso parece bem clichê de autoajuda, né? Eu sei. Mas na prática é pura lógica de mercado. Para de focar na extração de valor e fique obcecado pela geração de valor. Pense no cirurgião. Se você está na mesa de operação com o peito aberto, quem você quer segurando o bisturi? O cara que está calculando mentalmente quanto vai ganhar com a sua cirurgia para pagar a parcela do Porsche? Ou o cara que é um maníaco pela perfeição, que estuda anatomia humana como se fosse arte, que tem obsessão em fazer a sutura perfeita? Quem você acha que ganha mais dinheiro no longo prazo? O mercenário pode até fazer um dinheiro rápido, mas o mestre, o virtuoso, esse cria uma fila de espera. O dinheiro flui para ele não porque ele pede, mas porque ele é inevitável. Ele se tornou tão bom que o mercado não tem escolha a não ser pagar o que ele exige. A mediocridade é o padrão hoje em dia porque todo mundo quer o prêmio sem jogar o jogo. O hack que ninguém te conta é que a excelência é egoísta no melhor sentido da palavra.
Quando você decide ser o melhor designer, o melhor mecânico, o melhor copywriter, você não faz isso pelo cliente, você faz por você. É uma questão de honra pessoal. O dinheiro deixa de ser o objetivo final e passa a ser apenas o placar do jogo. Imagina um jogador de basquete que passa o jogo inteiro olhando para o placar. Para ganhar, ele precisa esquecer o placar e focar na execução da jogada. No momento em que você tira o cifrão dos olhos, a sua visão periférica aumenta. Você começa a ver oportunidades de resolver problemas reais que ninguém mais está vendo. Porque todos estão ocupados demais tentando fazer dinheiro. A prosperidade é um efeito colateral de competência extrema. É o aplauso do mercado pela sua performance. Se você focar no aplauso, a sua performance cai. Se você focar na performance, o aplauso é ensurdecedor. Essa é a virada. Parar de perguntar como eu ganho dinheiro com isso e começar a perguntar como eu me torno tão bom nisso que, cara, seria ridículo alguém não me pagar. É sair da mentalidade de pedinte e entrar na mentalidade de mestre. E, cara, existe uma diferença visceral entre um mercenário e um homem com uma missão. E você sente essa diferença no aperto de mão. O mercenário é volátil. Ele tá onde o dinheiro tá. Se amanhã pagarem mais para ele vender a própria integridade, ele vende. Porque o Deus dele é o lucro imediato. Já o homem em missão, ele é bem perigoso. No bom sentido. Ele é inabalável. Ele tem um porquê tão forte que o quanto se torna secundário. E aqui entra o paradoxo que confunde a cabeça dos medíocres. O homem que coloca a missão acima do dinheiro geralmente acaba com muito mais dinheiro do que o mercenário. E por quê? Porque ele constrói algo que dura. Ele joga o jogo infinito. A masculinidade autêntica, em sua essência, precisa de direção. Um homem sem um propósito claro é como um navio à deriva no meio do oceano. Qualquer vento serve e geralmente ele acaba afundando ou sendo arrastado para onde ele não queria ir. Quando você define sua missão, seja ela revolucionar o design gráfico, construir a melhor oficina mecânica do estado ou educar a próxima geração, você ganha uma espécie de gravidade natural. Pessoas, recursos e oportunidades são atraídos para quem sabe exatamente para onde está indo. Ninguém segue um líder que está perdido olhando para os lados perguntando: ei, para onde vamos? Onde paga mais? As pessoas seguem e pagam caro para estar perto de quem olha para o horizonte com certeza absoluta. Essa postura estoica diante do trabalho muda tudo. Quando o dinheiro é o seu mestre, você vive com medo de perdê-lo. Você se torna um covarde conservador. Evita riscos desnecessários, aceita clientes abusivos, engole sapos. Mas quando a missão é o seu mestre, o dinheiro se torna apenas combustível. Você precisa de dinheiro? Sim. Mas apenas para financiar a missão. Para comprar tanques melhores para sua guerra, para expandir o território. Você deixa de ser um acumulador mesquinho para ser um construtor de impérios. E isso te dá liberdade de dizer não. E poucas coisas são mais poderosas e atraentes no mundo dos negócios do que um não dito com calma por alguém que não está desesperado. Um homem focado na missão não tem tempo para picuinhas, para fofoca de escritório ou para se comparar com o vizinho no Instagram. Ele está ocupado demais construindo o legado dele. Essa densidade de propósito cria uma aura de respeito. As mulheres sentem isso. Os parceiros de negócios sentem isso. É a segurança de quem não precisa provar nada, apenas ser. A prosperidade deixa de ser uma caçada frenética e passa a ser a consequência lógica de uma vida dedicada a resolver problemas reais com excelência. Você para de perseguir o sucesso como um cachorro correndo atrás do próprio rabo e passa a atraí-lo como um imã, simplesmente por ser o homem mais focado e inabalável da sala. Chegamos ao segredo final. O nível mais alto desse jogo, onde a maioria dos homens jamais pisa. É o que eu chamo de o poder do desapego estratégico. Parece contraditório, eu sei. Como você pode ficar rico não ligando pro dinheiro? Mas a verdade, nua e crua, é que o poder em qualquer relação, seja romântica, comercial ou social, sempre reside na mão de quem precisa menos daquela relação. Aquele que está disposto a levantar da mesa, virar as costas e ir embora sem olhar para trás é quem dita as regras. Se você não tem medo de perder, você é invencível. Pensa no jogo de pôquer. Quem é o cara mais perigoso na mesa? Não é o que tem as melhores cartas necessariamente.
É o cara que tem fichas infinitas, ou melhor, o cara que não se importa se perder aquelas fichas porque sabe que pode conseguir mais. Ele joga solto, ele blefa com confiança, ele pressiona. Agora, olhe pro cara que apostou o dinheiro do aluguel. Ele tá suando frio, ele joga na defensiva, ele tem medo de cada movimento e, por ter medo, ele perde. A vida financeira é idêntica. Quando você opera com medo de escassez, você toma decisões baseadas na sobrevivência, não na expansão. Você aceita o emprego medíocre porque paga as contas. Você não investe no seu negócio porque, e se der errado? O medo da perda te paralisa na mediocridade. O paradoxo da abundância é esse. A prosperidade maciça só foi para quem perdeu o respeito reverencial pelo dinheiro. Quando você tira o dinheiro do pedestal e o trata como ele é, uma ferramenta, um martelo, uma chave de fenda, ele começa a trabalhar para você. Você já viu alguém rezando para um martelo? Não. Você pega o martelo e constrói a casa. O homem de alta performance entende que o dinheiro ele é renovável. Tempo não é, dignidade não é, mas dinheiro, cara, dinheiro se imprime todo dia. Se você perder tudo hoje, mas mantiver sua habilidade, sua rede de contatos e sua sanidade, você refaz tudo. Essa certeza interna é o que te dá a audácia de fazer grandes apostas que geram grandes retornos. Então para de agir como um guardião de museu, protegendo suas poucas moedas com a vida. Comece a agir como um general que usa seus recursos para conquistar território. O desapego não é responsabilidade. É a frieza calculista de saber que você é maior que a sua conta bancária. A liberdade real não é ter um número com 7 dígitos na tela do celular. É a capacidade de olhar para esse número e saber que, se ele virar 0 amanhã, você ainda será o mesmo homem, com a mesma capacidade, pronto para construir tudo de novo, só que melhor e até mais rápido. Quando você não é mais refém do dinheiro, você finalmente está pronto para tê-lo em abundância. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui o que você mais gostou nesse vídeo. E se inscreve no canal. Isso já me ajuda bastante. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. E valeu!